E se eu te dissesse que em 22 de janeiro de 2026, o presidente dos Estados Unidos criou um órgão que pode mudar para sempre a forma como as guerras são decididas no planeta? Não estou falando de mais uma agência governamental qualquer ou de um comitê diplomático de fachada. Estou falando de uma estrutura que desafia abertamente a Organização das Nações Unidas e concentra um poder sem precedentes nas mãos de uma única nação. Donald Trump anunciou ao mundo a criação do Conselho da Paz, uma iniciativa que ele prometeu será a solução definitiva para os conflitos globais. O timing não foi coincidência. No mesmo dia em que assumiu seu novo mandato presidencial, Trump apresentou esse projeto como sua carta de transformação da ordem mundial. A promessa era simples e sedutora: acabar com guerras que a ONU não consegue resolver há décadas. Mas aqui está o detalhe que poucos perceberam de imediato. Este não é apenas um conselho consultivo, é uma estrutura de poder projetada para competir diretamente com o sistema internacional que conhecemos desde 1945. E antes que você pense que isso é apenas retórica política, eu vou te mostrar neste vídeo as 5 dimensões assustadoras desse conselho que a grande mídia não está te contando. Fica comigo até o final, porque a última revelação vai te deixar sem palavras. Aqui começa a ficar realmente perturbador. Para um país fazer parte deste Conselho da Paz, ele precisa pagar nada menos que US$ 1 bilhão. Sim, você ouviu direito, US$ 1 bilhão por uma cadeira na mesa que supostamente vai decidir o futuro dos conflitos armados no planeta. Isso não é uma contribuição simbólica, como acontece na ONU. É literalmente um ingresso VIP para o clube mais exclusivo e poderoso da geopolítica moderna. Trump justificou esse valor estratosférico, argumentando que apenas nações verdadeiramente comprometidas com a paz estariam dispostas a fazer esse investimento. Mas vamos ser honestos, o que isso realmente cria é uma barreira econômica gigantesca que exclui automaticamente a maioria dos países do mundo. Nações africanas, sul-americanas e asiáticas em desenvolvimento simplesmente não têm como participar dessa mesa de decisões, mesmo que os conflitos que o Conselho pretende resolver afetem diretamente seus territórios. E tem mais, esse dinheiro não vai para um fundo internacional neutro ou para ações humanitárias supervisionadas por órgãos independentes. Os recursos ficam sob controle direto da estrutura americana que administra o Conselho. Isso levanta uma questão explosiva que vou revelar ainda neste vídeo. Quem realmente se beneficia financeiramente dessa paz que está sendo vendida a preço de ouro? Segura essa informação porque ela conecta com algo muito maior que vou te mostrar nos próximos minutos. Agora presta atenção neste detalhe que muda tudo. Donald Trump não é apenas o fundador do Conselho da Paz. Ele se autoproclamou presidente vitalício dessa organização. Isso significa que, enquanto essa estrutura existir, Trump terá poder de decisão sobre ela, independentemente de estar ou não na Casa Branca. Você está entendendo a magnitude disso? Diferente da ONU, onde a presidência do Conselho de Segurança rotaciona mensalmente entre os países membros, aqui temos um modelo completamente centralizado. Trump criou uma arquitetura de poder onde ele próprio ocupa permanentemente a posição mais alta. Não há eleições, não há rodízio, não há mecanismo de substituição previsto. É uma estrutura autocrática disfarçada de iniciativa pela paz. E aqui está o que realmente importa. Essa presidência vitalícia vem acompanhada de um poder de veto absoluto sobre todas as decisões do Conselho. Mesmo que todos os países membros concordem com uma ação específica, Trump pode bloquear sozinho qualquer resolução. Estamos falando de um nível de controle individual sobre questões de guerra e paz que nem mesmo os Estados Unidos têm oficialmente na ONU. Continua assistindo, porque eu ainda vou te revelar como esse poder está sendo usado neste exato momento em um conflito específico. A primeira missão oficial do Conselho da Paz foi anunciada antes mesmo de sua estrutura estar completamente formada: mediar o fim da guerra em Gaza. Trump apresentou isso como prova de que seu conselho seria mais eficaz que a ONU, que vem tentando sem sucesso resolver o conflito israelo-palestino há décadas. A narrativa era poderosa.
onde a burocracia internacional falhou, a ação direta americana traria resultados. Mas existe uma camada muito mais complexa nessa escolha. Gaza não foi selecionada por acaso como o primeiro teste do Conselho. É um conflito onde os Estados Unidos já têm interesses estratégicos profundos e alianças consolidadas. Ao posicionar o Conselho da Paz como mediador principal, Trump essencialmente transferiu uma questão geopolítica sensível de um fórum multilateral para uma estrutura sob seu controle direto. A questão que ninguém está fazendo publicamente é esta: se o Conselho conseguir algum avanço em Gaza, será genuinamente por promover a paz ou por alinhar o resultado aos interesses específicos de Washington? E se não conseguir, qual será o próximo conflito escolhido para justificar a existência desse órgão bilionário? Guarda essa pergunta, porque a resposta tem tudo a ver com o que vou te revelar sobre os verdadeiros objetivos desse conselho ainda neste vídeo. Especialistas em relações internacionais estão chamando o Conselho da Paz de ONU Paralela. E esse termo não é exagero jornalístico. Estamos falando de uma estrutura que busca exercer as mesmas funções da Organização das Nações Unidas, mas sem a legitimidade multilateral, sem a representatividade global e sem os mecanismos de transparência que levaram décadas para serem construídos. A ONU, com todos os seus defeitos e limitações, representa 193 países. Suas decisões, especialmente no Conselho de Segurança, exigem consenso entre potências com interesses frequentemente opostos. Já o Conselho da Paz opera sobre uma lógica completamente diferente. Quem paga $1 bilhão entra, quem não paga fica de fora, e Trump decide sozinho quando necessário. O que torna isso ainda mais preocupante é o timing. Em um momento onde o multilateralismo global já estava fragilizado, criar uma alternativa privada e excludente à ONU não fortalece a paz internacional. Pelo contrário, fragmenta ainda mais o sistema que deveria nos proteger de conflitos devastadores. E tem um país que já aderiu ao Conselho que vai te surpreender completamente. Vou te contar isso daqui a pouco, mas antes preciso te mostrar algo ainda mais chocante. Até agora, 7 países oficialmente aderiram ao Conselho da Paz de Trump, cada um desembolsando seu $1 bilhão. A lista inclui Argentina, El Salvador, Itália, Hungria, Países Baixos, Paraguai e Índia. Olhando superficialmente, parece um grupo diverso geograficamente, mas quando você analisa o contexto político de cada nação, um padrão perturbador emerge. A maioria desses países está sob governos de direita alinhados ideologicamente com Trump, ou que dependem economicamente de relações favoráveis com Washington. A Argentina, por exemplo, sob Javier Milei, tem buscado proximidade estratégica com os Estados Unidos. Hungria, liderada por Viktor Orbán, é conhecida por suas posições controversas dentro da própria União Europeia. Esses não são países neutros escolhendo um caminho pela paz. São aliados políticos fazendo um investimento geopolítico. E aqui está o detalhe que vai te fazer repensar tudo. Nenhuma potência rival aos Estados Unidos aderiu. China, Rússia, França e até mesmo o Reino Unido ficaram de fora. Isso expõe a verdadeira natureza do Conselho. Não é uma plataforma global pela paz, mas uma aliança política com roupagem diplomática. E o mais assustador, ainda tem vaga sobrando nessa mesa de poder, e alguns países estão considerando seriamente pagar a entrada. Continua comigo, porque o próximo ponto vai te mostrar exatamente o que esses países estão comprando. Na ONU, 5 países têm poder de veto no Conselho de Segurança: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Esse sistema foi criado para equilibrar forças entre as maiores potências mundiais após a Segunda Guerra Mundial. É imperfeito, frequentemente criticado, mas ao menos distribui o poder de bloqueio entre nações com interesses diferentes. No Conselho da Paz, todo esse equilíbrio foi jogado pela janela. Donald Trump, como presidente vitalício, detém sozinho o poder de vetar qualquer decisão. Isso significa que mesmo que os 7 países membros concordem unanimemente sobre uma ação específica em determinado conflito, Trump pode simplesmente dizer não e encerrar a discussão.
Não há recurso, não há votação alternativa, não há mecanismo de contestação. Pensa nas implicações práticas disso. Um empresário bilionário, transformado em político, tem agora, por tempo indeterminado, o poder individual de influenciar diretamente guerras e negociações de paz ao redor do mundo. Ele não precisa consultar o Congresso americano, não precisa justificar suas decisões para aliados internacionais e não responde a nenhum órgão fiscalizador externo. Se isso não te parece perigoso, espera até eu te mostrar como o dinheiro circula dentro dessa estrutura. Vamos fazer as contas juntos. 7 países já aderiram, pagando US$ 1 bilhão cada. Isso significa que o Conselho da Paz já arrecadou 7 bilhões de dólares. E essa é apenas a primeira leva de membros. Trump deixou claro que o Conselho está aberto para novos integrantes dispostos a pagar o valor de entrada. Mas aqui está a pergunta que ninguém consegue responder com transparência. Para onde exatamente está indo esse dinheiro? Diferente das Nações Unidas, que publica relatórios financeiros detalhados e se submete a auditorias internacionais, o Conselho da Paz não tem nenhuma obrigação formal de prestar contas públicas sobre o uso desses bilhões. A Carta Constitutiva do Conselho não especifica mecanismos de fiscalização externa ou transparência orçamentária. Trump afirma que os recursos serão usados para financiar operações de paz e mediações de conflitos. Mas sem auditoria independente, sem supervisão parlamentar e sem publicação de despesas, estamos basicamente confiando na palavra de um homem sobre o destino de bilhões de dólares que deveriam promover a paz mundial. E tem algo na Carta Constitutiva desse conselho que praticamente ninguém leu, mas que muda completamente o jogo. Vou te revelar isso agora. Um documento público, debatido abertamente e acessível em dezenas de idiomas, a Carta Constitutiva do Conselho da Paz não teve o mesmo tratamento. As informações disponíveis sobre a estrutura interna, regras de funcionamento e mecanismos de decisão do Conselho são fragmentadas e superficiais. O que se sabe é que o documento foi elaborado sem consulta pública, sem participação de especialistas independentes em direito internacional e sem revisão por organizações de direitos humanos. Foi essencialmente um projeto desenhado e aprovado dentro do círculo próximo de Trump, apresentado ao mundo como fato consumado. Não houve período de comentários, não houve emendas propostas por outros países, não houve debate democrático. Essa opacidade não é acidental. Ela garante que as regras do jogo possam ser modificadas internamente sem escrutínio externo. Sem uma carta verdadeiramente pública e detalhada, não sabemos exatamente quais são os limites do poder de Trump dentro do Conselho, quais critérios serão usados para selecionar quais conflitos mediar ou como os países membros podem contestar decisões. É uma caixa preta geopolítica disfarçada de iniciativa pela paz. E agora, chegou a hora de eu te contar a verdade final sobre onde tudo isso está realmente levando. Aqui está a realidade que poucos estão dispostos a admitir abertamente. O Conselho da Paz não foi criado para acabar com guerras. Foi criado para concentrar nas mãos de Donald Trump uma influência sem precedentes sobre como e quando conflitos armados são resolvidos. Não é uma ferramenta humanitária, é um instrumento geopolítico. Pensa no poder que isso representa. Ao controlar quais conflitos recebem atenção do Conselho, quais soluções são propostas e quais países têm voz nas decisões, Trump pode efetivamente moldar o cenário internacional de acordo com interesses específicos. Guerras que favorecem aliados americanos podem continuar sem intervenção. Conflitos que incomodam Washington podem receber mediação direcionada. E tudo isso acontecendo fora das estruturas tradicionais que, apesar de imperfeitas, ao menos tinham alguma pretensão de neutralidade. O futuro que está sendo desenhado é este: um mundo onde a paz deixa de ser um bem público global para se tornar uma commodity negociável, onde países ricos compram influência sobre conflitos e países pobres assistem suas guerras de fora da sala de decisões, onde um único indivíduo acumula poder sobre vida e morte de populações inteiras sem responder a mecanismos democráticos de controle. Se você chegou até aqui, já entendeu
entendeu que isso vai muito além de política externa americana. Isso é sobre quem realmente manda no mundo nas próximas décadas. Então me conta nos comentários, você acha que o Conselho da Paz vai realmente promover a paz ou é apenas mais uma ferramenta de dominação geopolítica? E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque esse tema vai render muito mais discussão e revelações nos próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com quem precisa entender o que está acontecendo nos bastidores do poder global. A paz do mundo pode depender de pessoas informadas como você.